Olha, a situação política é pior do que há 20 anos atrás, muito pior. A situação dele no parlamento é pior do que há 20 anos atrás, o que o obriga a construir uma coalizão muito mais ampla e com muito mais concessões. Então, é um elemento de realidade que a gente não pode desconhecer. Lembremos que, por exemplo, em 2003, o presidente da Câmara dos Deputados foi o deputado João Paulo Cunha, que era um dirigente do PT, e não o Arthur Lira. Tá? Vamos nos recordar que o governo o PT, embora tivesse apenas 16% da Câmara dos Deputados, o PT tinha mais de 65% dos ministros. Os ministérios cedidos aos outros partidos eram muito poucos. E mesmo esses ministérios cedidos a outros partidos, obrigatoriamente o secretário executivo era do PT. O PT teve uma política de recusar a chamada porteira fechada. Quando o ministro era de outro partido, o secretário executivo tinha que ser do PT, para o PT vigiar o que fazia o ministro. Então, era uma situação de muito maior força do PT na coalizão. O PT vai estar mais enfraquecido nessa coalizão. Então, esse é um elemento de dificuldade. Há outros elementos de dificuldade. A situação internacional é muito mais tensa, os espaços de manobra são menores, o mundo está na corda bamba de uma recessão, há a guerra da Ucrânia, há uma radicalização da disputa entre Estados Unidos e China, ainda que isso abra janelas de oportunidade para o Brasil e a América Latina se recomporem como bloco de influência, e nisso o presidente Lula terá certamente um papel de muito destaque, é uma situação muito mais delicada do que há 20 anos atrás. Agora, o presidente Lula é um homem muito mais experiente e o couro muito mais curtido, tanto pelos anos de administração, tanto dele quanto da presidenta Dilma, como também por conhecer na pele como funcionam as classes dominantes do nosso país. Então, eu acho que o presidente Lula ele terá menos ilusões sobre, inclusive, os próprios aliados de fora do campo de esquerda que estarão presentes no seu governo. O presidente Lula está obrigado, talvez, a criar jacaré no tanque, tá? A dormir com o inimigo, para poder ter maioria parlamentar e poder, pelo menos, iniciar o governo. Mas eu acho que, dessa vez, ele sabe que no tanque tem jacaré e que, portanto, é necessário muita vigilância e muito cuidado em relação a esses aliados. E, acima de tudo, eu espero que o presidente Lula tenha consolidado uma convicção que me parecia muito forte nele quando saiu da cadeia, que é a mudança do método de governo, a mudança de governança. Ou seja, a necessidade do povo ser protagonista, de que o governo não pode confiar apenas numa governabilidade institucional, que é necessário estabelecer um diálogo permanente com o povo, que é necessário mobilizar e organizar permanentemente o povo para que o povo pressione por aquelas mudanças que podem ficar emperradas no parlamento em função da correlação de forças institucional. Os governos Lula e Dilma foram muito marcados, na minha opinião, por uma excessiva institucionalização. Pensava-se a governabilidade puramente como governabilidade institucional. Na prática, se via os movimentos sociais, a luta popular, o protagonismo do povo, mais como um problema do que como uma solução. Por que um problema? Porque a mobilização popular poderia afastar os aliados mais conservadores e criar crises no interior do parlamento. Então, optou-se por um governo de baixa intensidade na disputa político-ideológica e de comunicação. Isso não foi um erro, isso foi uma opção. Evitar uma disputa político-ideológica e comunicacional de alta intensidade. O governo preferiu rebaixar isso. Você acha que agora pode ser diferente? Você acha que pode ser diferente agora? Assim, eu desejo, pelo menos, que seja diferente. Acho que tem muitas lições acumuladas nesse sentido, né?
Então, eu boto aqui uma esperança de que seja diferente. É muito difícil todo esse cenário. Nada vai ser fácil. Daqui a algumas semanas, nós vamos nos lembrar assim, puxa, como foi fácil ganhar as eleições perto do que será governar. Vai ter saudade da disputa. Que saudade, né? Governar vai ser muito mais difícil, mas muito mais difícil, porque o governo vai existir sem ter mudado o sistema político do país. Ou seja, o que é o governo Lula 3? É um governo que armou uma coalizão de forças para derrotar o Bolsonaro com um objetivo: restaurar a Sexta República, ou seja, restaurar a Constituição de 88, que é a matriz da Sexta República. Esse sistema da Sexta República, contra o qual o PT votou na Constituição de 88, é um sistema antidemocrático, plutocrático, subordinado ao poder econômico, não é proporcional, a representação política não é proporcional, é um regime elitista, antidemocrático, e as contradições que ele gera são muito grandes. Quem ganha a eleição presidencial tem muitas dificuldades para governar.